toda a eternidade. Santo, Santo, esse som não vai parar. A igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, Santo, cantemos a canção que não envelhece no céu. Diga santo. E toda a terra está cheia da sua glória. E quando a trombeta tocar, pra sempre iremos cantar. Esse som não vai parar. Santo é o Senhor. Com os anjos sem cessar. Vamos! Santo, Santo, esse som não vai parar. A igreja vai Enche essa cantar casa de adoração. com os anjos Santo é o sem teu nome, cessar. Santo, Santo, esse som não vai parar. Oh, glória! Meu Deus! Santo, Santo, esse som não vai parar. A igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, Santo, cantemos a canção. Existem milhares de anjos cantando junto com você essa canção. Declare com todo o seu coração. Santo. Aleluia. Cheia da Aleluia. glória. Saiba que o ambiente aqui já mudou. O Espírito Santo do Senhor passeia no meio de nós. Sinta a presença do Todo-Poderoso que está na casa hoje. Não existe situação a qual Ele quebre. Não existe situação a qual Ele não resolva. Porque Ele é o próprio início. Ele é o fim de todas as coisas. Aquilo que você acha que acabou, não acabou. Porque a última palavra é do nosso Senhor. E Ele está aqui. Ele te conduz. Ele te levanta. A guerra que você guerreia não é com a sua própria força, mas com os joelhos dobrados no chão. Ah, Jesus, nos ensina, Senhor, a estar dependente do Senhor. E junto com os anjos, creia, meu irmão, feche seus olhos e creia. Existem anjos aqui que estão cantando junto para toda uma eternidade. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Cantemos a canção que não envelhece no céu. E toda a terra está cheia da sua glória. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor que é derramado em nosso coração. Obrigado, Jesus, pelo teu favor sobre a nossa casa, a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelas portas abertas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu sustento em cada dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado, Senhor, o nosso recurso, a nossa família, Senhor. O Senhor tem nos colocado de pé. O Senhor não tem nos feito desanimar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de perto, não de longe, que faz de nós casa, a tenda do seu Espírito Santo e habitação sua. Obrigado, Senhor, pelos recursos depositados aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem derramado de maneira abundante na vida de cada casa, cada irmão aqui, Senhor, que pôde contribuir, que pôde ofertar, Senhor, que pôde dizimar, Pai. Abençoa, Pai, retribua, Senhor, abençoa cada família, Senhor. Que o Senhor vai estar protegendo os seus negócios, Senhor, os seus empregos, Senhor, multiplicando o recurso a qual o Senhor tem confiado a cada um, Pai. Mesmo aquele que não puderam fazer agora, Senhor, mas que exista alegria no seu coração em ofertar, que o Senhor venha prover, o Jeová Jireh prover todas as coisas, e que Ele possa abrir porta essa semana na vida de muitos aqui, e que assim, Pai, esse recurso depositado aqui seja para louvor, para a honra do teu santo nome, em nome de Jesus, abençoa
sentar, irmão. Glória a Deus. Uma bênção, mais uma vez. Porque a nossa mente não é capaz de mensurar toda a grandeza desse ser que criou todos os astros do céu, que criou eu e você, com identidade, DNA, que os seus olhos são diferentes de cada um, você tem uma identidade diferente do outro que está do seu lado, mesmo vindo da mesma família, mesmo sendo gerado de um pai, vocês têm características suas próprias. E esse Deus que criou todas as coisas, Ele entende quem é você e te conhece no particular, no privado. Ele sabe você por completo, Ele te conhece por completo. E eu comecei a buscar no Senhor sobre essa grandeza, eu comecei a meditar o Senhor, quem Ele é de fato, como Ele é grande de fato, para que eu possa entender e mergulhar na imensidão de quem é o Senhor nosso Deus para mim. Então, eu me encontro em Gênesis, capítulo 1. Eu quero te convidar a ficar de pé para que a gente possa ler Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas. O Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Glória a Deus, pode se assentar. Voltando a falar do meu pai. Meu pai, certa vez, me levou ao aeroporto. Chegando no aeroporto, ele estava falando desse Deus que é grande, que é enorme. E ele me mostrou um avião. No momento que eu percebi o avião de perto, ele me perguntou: é grande ou não é? Eu falei: enorme. Uau, nunca tinha visto um, menino. É maravilhoso, pai, é imponente. Uau, é muito grande. Se você é pai, né, de um garotinho pequenininho, você sabe que por certa vez ele pegou um carrinho para brincar e certa vez também um avião para conduzir ele. E se você chegar diante de um avião e mostrar o avião diante dele, ele vai falar: não, pai, muito legal, é grande, é enorme, é maravilhoso. Será que a gente vai andar nesse avião? Ele falou o seguinte: sim, mas eu não quero que você fique ansioso por essas coisas. A gente ainda vai entrar no avião, a gente ainda vai viajar. Mas eu quero te ensinar uma coisa. Agora você está vendo aquele que está longe chegando? Estou vendo, pai. Pois é. Aquele avião, ele é grande ou é pequeno? Ah, não, pai, aquele avião é pequeno. Mas, filho, aquele avião é o mesmo que esse. Não, pai, não é possível, porque aquele avião ali está muito pequeno, eu consigo até segurar ele pela mão. Mas, filho, a percepção que você está tendo de profundidade é que aquele avião ele está muito distante. E se aquele avião ele está muito distante, você tem a percepção que ele é pequeno, porque ele está muito longe. Mas quanto mais perto você está, o avião começa a ficar maior, enorme, grande. É da mesma forma com Deus, meu filho. Deus é grande na sua vida quando você está perto dele. Deus é grande na sua vida, não quando Ele está longe. Quando Ele está longe, você tem uma percepção. E às vezes você intitula Ele como pequeno. Mas quando Deus está presente perto da sua vida, Ele é enorme. Eu falei: uau! Fala mais, pai. O pai ele é muito importante para o filho, porque o pai ele gera identidade. Sim ou não? Gênesis vai nos ensinar isso. No princípio criou Deus todas as coisas, sim? Com a palavra, e haja luz, e houve luz, e haja os luminares do céu, e haja as estrelas, e a separação da porção das águas, da terra seca. Com a palavra ele criou todas as coisas, mas com o homem foi diferente. Quando chegou a parte do homem, façamos o homem, e o façamos o homem, ele colocou a mão. Quando ele coloca a mão, ele imprime identidade. Todas as coisas foram criadas com a palavra, mas o homem ele decide modelar. Imprimir em mim e em você algo que é celestial. Ele mesmo nos modelou, Ele mesmo nos formou desde o princípio. Tudo se formou a partir dEle, a palavra de Deus vai dizer em Colossenses 13. Tudo foi criado a partir dEle. Tudo se formou a partir do próprio Deus. Então, se Deus criou todas as coisas, eu preciso entender qual é a profundidade. Quem aqui já foi
num lugar que é um planetário, onde a gente consegue ver as estrelas. Não é loucura esse lugar? Certa vez a gente estava numa viagem para o Beto Carreiro. Cadê a caravana do Beto Carreiro aí? Boletamos, fiquei 2 anos pagando isso aí. Aleluia! Todo mês, dia 10, me lembrava. Está lembrado da viagem? Estou lembrado, estamos aqui. A minha porção. Vamos lá. Lá tinha um lugar onde o Tiago também estava. Ele falou o seguinte: vamos para um passeio aqui que o Danilo gosta da NASA. O Danilo quer ser astronauta. Uau! Vai ser, irmão, em nome de Jesus. Cadê o Danilo? Está por aí, amém, o pai falou. Vamos lá então na NASA lá ver. Tem um lugar lá da NASA, vamos lá, tem um planetário. Aí a gente chegou lá no planetário. Aí é muito legal, você senta numa cadeira redonda assim, a cadeira confortável, se você der mole, você dorme. Eu peguei alguns dormindo lá. E aí, em certo momento, ele reclina aqui e começa a falar sobre toda a história do universo. E o Pedrinho ficava maravilhoso, o Pedrinho era pequenininho, ainda é, meu pai. Mas ele ficava perguntando muita coisa, eu falei, presta atenção, meu filho, também quero aprender. E ali começava a falar muita coisa, cada vez que mostrava mais eu me diminuía, mais eu ficava menor. Eu sei que parece impossível, mas eu ficava. A cada vez que apresentava mais estrela, mais informação, eu falei, meu Deus, eu não consigo mais entender a gente é o quê? A gente é nada. E esse livro aqui, ele tenta explicar parte dessa história com a ciência, mas ele se depara com algo tão maravilhoso que eu gostaria de falar com vocês. No grego, no princípio, na verdade no hebraico, a palavra é Bereshit. O livro de Bereshit, bom, está ali, ó. Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. O que é isso? Isso é hebraico, fala hebraico. Está duvidando? Que isso, gente? Bereshit, no princípio. Gênesis quer dizer no princípio. Bará, criar. É o verbo criar. Criou. Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Et, uma preposição. Estudei, né? Hashamayim, céus. Ve'et, 2 preposições. E, o, e a. Haaretz, a terra. Hashamayim é uma palavra no plural, céus. Ela tem essa particularidade, não tem singularidade. Plural. E quando nós nos atemos ao texto bíblico, Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2, ele vai falar que certo rapaz, uma vez, há 14 anos atrás, ele foi elevado ao 3º céu. E ele traz essa informação. Só que você fica cabulado. Quantos céus existem? Então são 3? Primeiro céu, não sei se vocês conhecem. Quem aqui quer saber qual é o primeiro céu? 2 pessoas, mas eu vou te falar. 3, 4, 5, glória a Deus. Abra bem a sua boca. Vamos comigo, um exercício aqui. Isso aí, estou vendo a Laura aqui. Levanta o seu dedo. Muito bem? Toca o céu da boca. Pronto, esse é o primeiro céu, o céu da boca. Essa revelação. Foi muito tempo de oração, irmão. Essa revelação, eu busquei, o Senhor falou, o céu da boca, meu Deus, ó glória. É uma brincadeira, mas o primeiro céu é a atmosfera. Estratosfera. É o lugar onde esse mesmo avião, eu falei que era pequeno quando menor. É o lugar onde as nuvens passam. É o lugar onde tem ali o espaço que nós podemos observar a olho nu. Quem aqui já foi no interior, numa roça? Eu estive na roça recentemente. Fui acordado pelos pintinhos. Foi maravilhoso. As crianças ficaram doidas lá. Tiramos o leite da vaquinha, pegamos os ovos das galinhas. E ali, o que a gente pôde perceber quando a noite caía? Quando a noite caía, os astros ficavam muito luminosos.
quando a noite caía, você percebia as estrelas de forma mais fácil do que aqui na cidade. Quando você está aqui na cidade, você olha para o céu, você não percebe muito bem. Porque existe muita poluição, né? Os gases vão impedir você de observar as estrelas. Mas quando você vai para o interior, o ar é puro. Você chega até a respirar muito bem. E quando você olha para cima, você vê os astros do céu. De forma que você contempla e fala, meu Deus, o Senhor criou todas essas coisas. E você fala, uau, isso é maravilhoso. E nós ficamos contemplando todas essas coisas. E é lá que é o segundo céu. Esse espaço, universo, todas essas coisas. Tudo isso, essa imensidão que é desconhecida, muito desconhecida pelo homem. E nós tentamos entender aonde estamos, essa busca incessante para entender por que nós fomos colocados aqui, tal. É ali que é o segundo céu. E onde está o terceiro céu? É onde está o trono do nosso Deus. É isso que Paulo diz. É lá que se encontra o trono do nosso Senhor. Sabe, o trono de Deus está elevado acima de todas essas coisas. Entra na sua cabeça isso? Bom, eu estava no planetário e isso não entrava na minha cabeça. Então, lendo esse livro, eu comecei a compreender um pouco da história desse tempo. Porque o relato de Stephen Hawking é uma breve história do tempo. Então vamos lá. Passa para mim aí, Bruno. A história começa com um cara chamado Aristóteles. E Ptolomeu, ele complementa, né? Através de padrões de observação. Uma forma de você definir um teorema ou aplicar uma verdade sobre algo que é uma teoria. Existem algumas metodologias, uma delas é o padrão de observação. E nesse padrão de observação, o que os dois identificaram? Mais Aristóteles. Ele olhava no horizonte e ele percebia as embarcações. Porque acreditava-se naquele tempo que a Terra ela era plana, que existia um fim, e se a gente chegasse nesse fim, caía. E nesse tempo, ele observou que quando ele via a embarcação, ele primeiro via o mastro e depois ele via a própria embarcação. Porque se fosse plano, primeiro ele veria a embarcação por completo. Mas como ele vê primeiro o mastro aparecendo no horizonte e depois a embarcação ela vai surgindo, ele começou a definir a sua teoria de como a Terra é. Porque eles não tinham a informação de fora. Eles estavam aqui filosofando, eles estavam aqui buscando informação através do conhecimento limitado que eles tinham. E nesse tempo ele começa a descrever a sua teoria de que a Terra ela era redonda e não plana. E ele começa a falar sobre isso, através desse padrão de observação. E vem mais tarde Ptolomeu, pegando base no que Aristóteles falou, e ele fala o seguinte, olha, se a Terra é redonda, ou seja, tudo que eu percebo que é esférico, redondo, é o centro de algo. Então, nós que estamos aqui, a Terra é o centro do universo. Foi uma descoberta que foi revolucionária, onde se desencadeou em outras teorias. Mas tempos mais tarde, apareceu outro cara, Nicolau Copérnico. E ele percebeu, olhando para o céu, de que vinha o sol, passava o sol, parecia a lua, e fazia esse movimento. E era repetitivo e cíclico. À medida que acontecia, ele percebia que ia passando as estrelas. E ele falou assim, não é possível que nós, sendo centro de tudo, existe algo tão grande passando diante de nós somos centro. Ele percebeu que tudo está conectado, tudo está ligado, tudo está no seu lugar. Então não é possível que nós sejamos o centro. Na verdade, nós estamos rodando em volta daquela outra ali que é o sol, que é a amarela, aquela esférica ali maior. Então, assim, aquilo ali é o centro e não nós. Ele levantou essa questão, foi muito contestado por isso, mas a sua tese ganhou proporção. Ganhando proporção, Nicolau ali, ele propôs que o sol estava no centro da Terra, e a Terra girava em torno do sol.
Amém? Glória a Deus. Mais tarde, chega Galileu Galilei e Eureka. Junto com Kepler, eles iniciam a construção de um telescópio. Agora, eles conseguem olhar para fora, eles conseguem enxergar mais longe, eles conseguem ver o que está acontecendo. E comparavam Copérnico com o telescópio que demonstrava as órbitas elípticas dos planetas. O que é isso? Ele percebeu que, para que todos os astros, todas as coisas que estão no céu conectadas, deve ter algum arame, deve ter alguma linha, deve ter algo que está segurando uma nas outras, para que tudo isso que está conectando não venha cair, não venha ruir, não venha condensar. Na verdade, existe uma força que está segurando, né, uns astros e outra que está repelindo. Que força é essa? Eu não sei, só sei que existe essa força. Copérnico traz essa informação à tona. E quando ele traz essa informação, agora se começa a pensar diferente. Se existe uma força, que força é essa? Vamos buscar essa informação. Vamos buscar na história e começa estudos atrás de estudo. Então, vem ali Isaac Newton. No seu tempo de contemplação, ali embaixo de uma árvore, Isaac, que eu sou íntimo dele, então eu chamo de Isaac, ele pegava a maçã, jogava para cima e para baixo. Quando ele jogava para cima, a maçã caía para baixo. E ele jogava mais uma vez, a maçã caía para baixo. É lógico, não era isso que ele estava pensando, ele estava com sua mente em várias outras coisas, mas a partir do momento que ele jogava um objeto para cima, ele percebia que uma força inserida sobre esse objeto, tanta força que existia uma desaceleração do corpo, a chegar uma força nula, a qual essa aceleração ela ganhava uma própria força e jogava o objeto para baixo novamente. E aí ele tem um estalo. Uau! Existe uma força tão grande aqui, e essa força é incidida sobre todos os corpos no universo. Essa força a qual Copérnico estava falando, ela existe, essa força se chama gravidade, e ela é uma força que está jogando para o centro da Terra. Todas as coisas estão sendo puxadas para o centro da Terra. É por isso que nada colapsa. Mas é bem certo que, se todas as forças estão jogando para o centro da Terra, por que aquelas estrelas elas não vêm aqui e se chocam? Tem outra força. Tem outra força repelindo. Ou seja, tem uma força empurrando, tem outra repelindo. Uma é a gravidade, a outra qual é? Bom, essa teoria, ela por anos se permaneceu. Até que em 1929, um rapaz chamado Rubble, Edwin Rubble, ele, matemático também, começa a buscar informação através de padrões de observação do telescópio a qual Galileu e Kepler desenvolveu. E ele, observando os astros do céu, ele percebeu que os astros, durante anos, estavam com uma cor um pouco mais avermelhada. E com um padrão de observação, anotando em suas anotações, anos se passaram, os mesmos astros estavam com a cor mais azulada. O que ele concluiu com isso? Foi um grande estalo com isso, essa informação. Por quê? Porque ele concluiu que o universo agora, essa força que repulsava, é porque o universo ele está em expansão. Ele está se expandindo. Mas como isso sucedeu? O seu experimento foi, ele jogou a luz através de uma gota d'água ou de um cristal, e ali a luz ele foi refratada do infravermelho ao ultravioleta. E ele percebeu, então o astro está se expandindo porque está indo do ultravioleta ao infravermelho, ao ultravioleta. Então, esses astros eles estão se expandindo, eles estão se afastando. Há uma vez, 5 anos atrás, que eu observei esse próprio astro, essa estrela, ela estava avermelhada. Agora ela está um pouco mais azulada, ou seja, ela não está no mesmo lugar. Essa descoberta levou a um outro nível. Por quê? Porque Rubble, ele identificou um universo em expansão. Agora pensa comigo, se nós rebobinarmos toda a história na sua cabeça, condensando em um único ponto, o universo ele vai se condensar em um único lugar, chamado por Rubble de ponto singular. O universo todo vai se condensar num lugar
num tamanho de uma agulha, do buraco do fundo de uma agulha. Pensa você, o universo que aproximadamente tem 14 bilhões de anos, condensado, rebobinado em um ponto a qual ele chega e ele fala assim, todo o universo com uma força tão grande, chega a ser descomunal, está prensado como uma latinha, como se eu pegasse essa garrafa aqui, condensasse ela, fizesse uma força tão grande, e essa latinha, ela se permanecesse aqui a um ponto do buraco do fundo de uma agulha. Tudo que nós conhecemos, percebemos, vemos, condensado nesse único lugar. Sabendo que toda a força que existe, que imaginamos, que pensamos, está sendo inserida para que esse universo esteja condensado nesse ponto. Uma força descomunal. Só que esse homem aqui, se dizendo ateu, ele propõe o seguinte, e ninguém conseguiu responder essa pergunta até hoje. Somente a Bíblia. E eu vou te explicar agora. Porque para que esse ponto singular se condensasse, veio a teoria do Big Bang. E aí, explodiu e todas as coisas foram criadas. Mas uma pergunta ainda pairava. Porque para que esse ponto colapsasse, uma força exterior precisava ser inserida. Quem inseriu essa força? Quem foi que aplicou essa força para que esse ponto explodisse? Que energia foi essa? No primeiro capítulo desse livro, de um homem considerado ateu, ele diz, pode ser uma energia maior, pode ser algo que desconhecemos, mas é bem possível que pode ser Deus. Para que uma força N, precisava de uma força N mais 1, 0,1, uma força um pouco maior. É bem possível que seja Deus. Todo o universo começa agora a se expandir, e essa teoria ganha proporção, e essa teoria ela é ensinada nos dias de hoje, nas escolas para os nossos filhos, e meu filho começa a perguntar sobre essas coisas. E no momento que ele começa a perguntar, eu falo, meu filho, isso é o que a ciência diz, mas o nosso Deus, o Todo-Poderoso, é aquele que está assentado, em seu trono. Isaías 66 vai dizer que a terra é como o escabelo dos meus pés, a qual eu estou assentado no meu trono, e a terra é o lugar de descanso. Então eu estou no céu, eu estou no terceiro céu, eu estou no meu trono, diante de toda a minha glória e grandeza, e no momento que eu estou lá, tudo isso que você percebe, tudo que isso você está estudando, tudo isso que você sabe e tenta conhecer, isso foi criado a partir não do nada, mas da minha palavra. E eu começo a falar, filho, sabe de uma coisa? A ciência tenta explicar, mas até hoje ela não sabe dizer o porquê tudo foi criado. Mas você crê no papai? Crê, você sabe que o papai busca ao Senhor, sabe? Então eu te falo com convicção, tudo foi criado a partir do teu Deus, e o seu Deus não é só um Deus distante, Ele é seu pai. Meu filho, papai, quando você precisa de alguma coisa, Ele está longe ou Ele está perto? Ele está perto. Esse é o seu relacionamento com o seu Deus. Quanto mais você estiver perto de Deus, maior Ele é na sua vida. Para você mensurar, eu quero colocar alguns dados aqui. Mostra para mim aí, ô Bruno, o tamanho da Terra. Você já tinha percebido o tamanho da Terra? Já teve uma curiosidade? 4.000 quilômetros. 40 mil. Até errei. Ao longo da linha do Equador. Se você traçar uma reta, que a reta não é reta, mas é outro papo. Se você traçar ali 40.000 quilômetros, é grande, né? É muito grande. Mas você já tentou pensar no tamanho do Sol? Olha lá. 109 vezes a circunferência da Terra. 4,37 milhões de quilômetros. É grande, né? Isso são dados da NASA. Mas existem estrelas maiores. Quem aqui é cruzeirense?
Tem as Três Marias, né? No céu ali. Aí você olha assim e tal. Nas Três Marias tem um cinturão que é chamado cinturão de Órion. Nesse cinturão tem uma estrela chamada Betelgeuse. Engraçado que Betelgeuse é Betel, casa de Deus, Geuse é portal, né? Tem um mistério aí. Portal da casa de Deus. Essa estrela, passa mais um slide ali, ela é muito maior que o céu, que o Sol. O tamanho dela é de 3,7 bilhões de quilômetros. Ou seja, é quase 1000 vezes o diâmetro do Sol. Aí você vai ficando louco da vida. Aí você já vai ficando, meu Deus, eu não consigo mais mensurar isso. Então tem uma estrela desse tamanho gigantesca, tem. Mas não é só uma. Quantas tem, Bruno? Responde para a gente. Meu Deus, 400 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea, que é uma galáxia. E quantas galáxias tem, Bruno? Responde para a gente. 2 trilhões. Meu Deus, no universo observável, 2 trilhões de galáxias, sendo 14 bilhões de anos, sendo 46,5 bilhões de anos-luz de distância, onde a gente consegue observar pelo telescópio que nós temos. Hoje é o David Webb. Mas, é onde nós conseguimos observar. Quer mais um dado? O homem não conseguiu nem observar 5% do universo. Cabe na sua cabeça o tamanho do seu Deus? Ou melhor, o tamanho do seu Pai? Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Solta um vídeo aí, ô Bruno. O som que você está ouvindo é a estrela de nêutrons pulsar. Essa estrela está a uma distância de 1000 anos-luz da Terra. Ela abrange cerca de 12 milhas de diâmetro, fazendo uma rotação completa por 99 segundos. Aí dá aquele barulho. Este som foi obtido por 16 estrelas do tipo pulsar, milissegundos, a 16.700 mil anos-luz da Terra. Elas emitem esse som. Já entenderam? Cada estrela pulsa em uma frequência que emite um som. Essas são as baleias. Imagine se você está Será que pode tocar toda a expressão de adoração? Seu interior hoje à noite? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sing it one more time, come on. How great is our God. Sing with me, how great. One more time, just you and the whales. Just you and the whales. Será que nós podemos juntar as nossas mãos em adoração a esse Deus tão grande? Será que nós podemos fechar os olhos? Será que nós podemos nos unir aos anjos e adorar o Senhor? Pode encerrar aí. Continua
adorando essa canção. Quão grande é o Senhor. Porque Ele é o único digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Salmos 19 vai dizer que os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Toda a terra criada a partir de uma palavra. Um Deus tão grande, um Deus que é imenso. Um Deus que se faz presente hoje aqui. Não são por palavras, é por uma entrega, irmãos. Porque palavras não conseguem descrever o tamanho desse Deus. Mas a nossa entrega, mesmo que seja pequena, Ele recebe como aroma suave. Porque hoje à noite Ele não está aqui apenas para receber aquilo que você tem que dar. Ele está aqui com os braços abertos a te receber, falando assim: filho, eu sou seu pai, desfruta de mim por completo, porque eu sou teu Deus. Eu provejo além do que você pode imaginar, perceber. Aquilo que você percebe é muito pequeno diante do que eu tenho para você. O que eu tenho para você são coisas maiores. O que eu tenho para você são coisas grandes, porque eu sou grande. Então comece a orar grande, não ore pequeno. Ore do tamanho do seu Deus, que você possa desfrutar suas guerras de joelho, e nas suas guerras você saiba que nenhum problema que você possa estar enfrentando hoje é maior do que o seu próprio Deus. Ele é enorme, Ele é imenso, e a partir dele tudo se é firmado. A partir do Senhor todas as coisas são sustentadas. Que Ele sustente a sua vida, que Ele te coloque no lugar certo. Você não está no lugar errado hoje, você está no lugar certo, na hora certa, e Ele tem um encontro com você. Ele quer falar com você por meio da sua adoração. Aleluia. Meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Aleluia. Salmo 148 diz assim: louvado seja o Senhor, louvado seja o teu santo nome. Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no desde as alturas. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todo o exército celestiais. Louvem-no o sol, a lua, louvem-no todas as estrelas brilhantes. Louvem-nos os altos céus, louvem-no vapores acima das nuvens. Todas as coisas criadas louvem ao nome do Senhor, pois Ele ordenou e elas vieram a existir, e Ele as pôs em seu lugar para todo sempre. Seu decreto será revogado. Louve ao Senhor desde a terra, vocês criaturas das profundezas do oceano. Fogo e granizo, neve e nuvens, ventos tempestuosos que lhe obedecem, montanhas e colinas, árvores frutíferas e cedros, animais selvagens e domésticos, seres que rastejam e que voam, reis da terra, todos os povos governantes, juízes da terra, rapazes, moças, idosos, crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois exaltado é seu nome, sua glória está acima da terra e dos céus. Ele deu força a seu povo e honra aos seus fiéis. O povo de Israel lhes é chegado. Seja louvado o nome do Senhor. Comece a adorar, irmão. Comece a adorar, irmão. É porque é neste lugar, pode aplaudir, que você vai ganhar as suas guerras. É no centro da vontade do Senhor. Deus poderoso. Declame isso. Adore isso. Adore isso. Aleluia. Santo. Abra sua boca, adora o Senhor. Nós somos criados para isso. É uma eternidade falando santo, santo. Aleluia. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Jesus, Senhor é bom. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia pelo Senhor. Jesus. Tem gente que entende a presença do Senhor grande porque são várias presenças. O Senhor está presente em todo lugar, e esse é um tributo do Senhor, uma presença. Porque são várias presenças. Se eu vou lá, Ele está lá porque a presença dEle está lá. Mas eu não entendo assim. Eu entendo que o Senhor está lá porque Ele está grande. Imagine você que eu fosse imenso aqui. Imagine você que eu fosse muito grande, imenso, capaz de preencher todo o espaço, aonde a minha presença está na esquerda daquele altar, lá na ponta. Mas também eu estou presente, a minha perna consegue chegar lá na ponta direita. A presença do Senhor está em todos os lugares, porque Ele é enorme. Todo o universo está condensado dentro do próprio Deus. Dele se criou porque tudo é Ele. Tudo se provê a partir dEle, porque está tudo contido no Senhor. Esse é o seu Deus grande. Qual o problema que você está enfrentando, meu irmão? O que você está passando hoje, meu irmão? Qual a resposta que você veio hoje aqui buscar, meu irmão? Não tem nada que esse Deus não possa fazer. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus permanecerá. Pode o homem passar, pode tudo passar, mas o Senhor que sustenta, cria, transforma e renova, Ele está aqui hoje. E esse Deus que é tão grande, Ele se esvaiu de toda a sua glória, decidiu descer aqui na terra em forma de homem, passar pelas dores e por tudo que eu e você passa, ser provado pela morte,
e morte de cruz. Mas Deus exaltou o nome do seu Filho acima de todo nome, para que todo aquele que nele crê possa ter vida eterna. E o nome de Jesus é exaltado nos céus, na terra e debaixo da terra. E o nome dele está sendo exaltado hoje à noite. Esse nome desse rei tão grande, que decidiu ter relacionamento comigo, contigo. O maior milagre não foi fazer as estrelas, não foi fazer o sol. O maior milagre não foi fazer todas as coisas. O maior milagre foi habitar no meu e no seu coração. Aquele que é grande se diminuiu de tamanha forma que ele habita no meu coração. E ele te chama para perto hoje, filho. Vinde como estás. Filho, da forma que você veio aqui hoje, é como eu quero te receber. Você não é indigno da minha presença, porque eu quero. Nosso Deus grande decidiu habitar no seu coração hoje. Ele decidiu fazer morada no seu coração. Feche seus olhos, que nós estamos em batalha agora, porque cadeias estão sendo quebradas nesse instante, porque a verdade está sendo pregada, porque a palavra está sendo anunciada. Fé está sendo gerada no coração de muitos aqui. Não tem nada que o nosso Deus não possa fazer. E eu repito, não tem nada. Tudo posso naquele que me fortalece. É Ele que te fortalece hoje. Não é o seu salário, não é as pessoas que você confia. Porém, todavia, a minha confiança está no próprio Deus que criou os céus e a terra. Se alguém está aqui hoje, não quero saber a sua condição. Eu quero perguntar se você nunca aceitou esse Jesus publicamente e quer fazer isso hoje, porque não aguenta mais viver sem a presença desse Deus Todo-Poderoso. Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus? Tem alguém aqui que quer hoje que esse Deus grande faça presença no seu coração? Levanta a sua mão, nós iremos orar. Isso, feche seus olhos. Vamos cantar essa canção. O Espírito Santo do Senhor está se movendo aqui neste lugar. Cadeias estão quebrando hoje. Pessoas estão sendo retiradas de cativeiros. Deus está restaurando lares hoje. Deus está restaurando corações quebrados hoje. Deus está trazendo alegria no seu coração. Aleluia. Não vale a pena existir. Escuta meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não. Escuta meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Aleluia, é isso que bate a porta. Preciso. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o teu coração. Ah, Jesus. Preciso. O Espírito Santo está falando ao seu coração hoje. Será que hoje é o dia do seu encontro, é o dia do seu novo nascimento? Ele está de braços abertos. Dois discípulos caminhavam de volta a Emaús. E era uma ordenança ficar em Jerusalém. Jesus aparece, transfigurado junto a eles e caminha junto com eles. Naquele momento, Jesus senta, come o pão, passa um tempo.
E esse Jesus, ele começa a falar do livro de Isaías, começa a falar sobre as Escrituras. E o coração desses dois ia ardendo. Até o momento que eles percebem que ele não está mais no meio deles. E um vira para o outro e fala: não ardia no seu coração enquanto ele nos ensinava as Escrituras? Era o mestre. Vamos voltar para Jerusalém. Tem alguém aqui hoje que quer retornar aos caminhos do Senhor? Tem alguém aqui hoje que quer uma aliança e um concerto com o Senhor hoje à noite? Glória a Deus. Que a bênção do Senhor seja com você e sua casa, meu irmão. Que a glória do Senhor seja manifesta em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor aqui? Pastor Francisco.